Boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente inicia o painel de apresentação de papers da Sexta Conferência Internacional do IBCI, Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação. Né? A gente tem feito todos os anos aí apresentação de papers e a gente vai, esse ano, estar publicando um livro, um e-book com os últimos 2 anos. Né? E é sempre muito importante, muito legal ter os debates com os novos aí, autores e novos professores que estão mandando trabalhos. Eu vou passar a palavra inicialmente então para o Rafael, para apresentar em 10 minutos, em até 10 minutos, o paper dele. Então, Rafael, a palavra é sua. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse painel, desse evento tão importante. Queria parabenizar aqui o Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, queria parabenizar o Dr. Vinícius pelo brilhante evento. E o tema que a gente trouxe aqui é um dos temas sensíveis que envolvem o direito da concorrência, que é a concorrência verde. Ele vem se desenvolvendo na União Europeia nos últimos anos, e o objetivo aqui da nossa apresentação é a gente analisar essa ideia de concorrência verde apresentada pela Comissão Europeia no seu Guia Horizontal, que foi publicado recentemente no meio do ano agora de 2023, onde foi reconhecida essa interseção entre o direito da concorrência e a sustentabilidade. É um tema assim polêmico, né? Não é assim amplamente aceito pela doutrina, mas em função do seu desenvolvimento a gente vai tentar abordar aqui na apresentação. Eu dividi a apresentação em 3 partes. Numa primeira parte, a gente vai tentar explicar o que é a concorrência verde. Num segundo momento, a gente vai tentar tratar do desenvolvimento do tema na União Europeia, da concorrência verde. E num terceiro momento, a gente vai analisar especificamente o Guia Horizontal, né? Essa nova proposta que veio no Guia Horizontal da Comissão Europeia agora no meio do ano. Como nós sabemos, o nosso planeta ele sofre com degradação do meio ambiente, com problemas de poluição. Isso tudo gera crises climáticas. E é um problema que não é um problema de hoje, é um problema antigo. E esse problema gera movimentos internacionais que objetivam traçar políticas e ações para um desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Nós temos exemplo de Estocolmo, em 1972, temos a ECO 92, que foi aqui no Rio de Janeiro. Só que todos esses movimentos tentam, de uma forma, acabar com esse problema da degradação do meio ambiente ou diminuir o máximo possível. Só que a gente sabe que é uma questão bem complicada, não é tão simples, e a gente viu nos últimos anos uma série de crises, de crises climáticas que foram se agravando, e novos movimentos surgiram, como a Agenda 2030 da ONU, e nós tivemos o Green Deal também na União Europeia. O que esses movimentos proporcionam? Eles proporcionam a interseção de algumas áreas do direito com o tema sustentabilidade. Então, além do que a gente vai falar aqui de direito da concorrência, nós temos um outro exemplo, propriedade industrial e sustentabilidade, onde se fala de PI verde. É um tema também que se desenvolveu muito, tanto no Brasil quanto em outros países. E essa matéria também gera a interseção entre a sustentabilidade e o direito à concorrência, que é o que nós vamos tratar. Então, o que seria a concorrência verde? É uma flexibilização de normas concorrenciais com o objetivo de fomentar e assegurar a realização de alguns acordos que permitam, de alguma forma, atingir, de uma maneira mais adequada, atingir o desenvolvimento sustentável. Tá? Essa ideia de concorrência verde, como eu já disse, é polêmica. Esses acordos, muitos players ali, eles ficam, às vezes, com medo de desenvolver algum tipo de acordo e sofrer alguma sanção no futuro de alguma autoridade concorrencial. E aí o tema começou a ser desenvolvido na doutrina, na Europa. A doutrina apresentou uma viabilidade jurídica, uma viabilidade econômica e uma viabilidade corporativa. Em função do tempo, a gente não tem como falar de tudo, mas na jurídica eles focam ali especificamente de ter o desenvolvimento sustentável como objetivo da Comissão da União Europeia. E, por estar ali dentro do objetivo, existe um outro dispositivo,
que ele fomenta uma integração desses objetivos em todas as políticas e ações. Então, com esses dois dispositivos, eles tentam, a doutrina defende essa interseção e o tema começa a se desenvolver. Com as recentes crises climáticas que ocorreram e a agenda verde entrando assim em alta na União Europeia, algumas autoridades concorrenciais começaram a desenvolver o tema em alguns guias próprios, como a autoridade da Holanda, em 2020, e a autoridade da Grécia também em 2020. A da Holanda, ela foca ali no artigo 101.1 e 101.3, quando fala de acordos, mas ela deixa uma cláusula ali, uma cláusula mais aberta para qualquer tipo de acordo que objetive um desenvolvimento sustentável, que os players apresentem para a autoridade para ela analisar e, de repente, viabilizar o acordo e não gerar nenhum problema. A Grécia, ela amplia um pouco mais do que a Holanda. Além do artigo 101, ela traz para o artigo 102, quando você fala de posição dominante, essa ideia, e ela ainda leva para o artigo 106. Então, ela amplia um pouco mais a ideia. É muito polêmico, era objeto de bastante discussão até que veio a alteração do guia horizontal agora da Comissão Europeia, onde eles consagram ali definitivamente, eles apresentam assim 4 pontos relevantes. Primeiro ponto, um conceito do que é um acordo de sustentabilidade, que eles colocam que é todo acordo horizontal, que tem o objetivo de chegar no desenvolvimento sustentável, independente da forma. Nos apresenta exemplos concretos dentro do artigo 101 e do artigo 101.3 e orienta formas de avaliação, como um terceiro ponto. E num quarto ponto, eles tratam das consequências do envolvimento de algumas autoridades na celebração desses acordos. Partindo já para a conclusão, em função do tempo, a gente vê que o objetivo instrumental da União Europeia, do direito concorrencial na União Europeia, permite a consagração dessa ideia da concorrência verde. Ela nasce de forma tímida na doutrina, chega em algumas autoridades concorrenciais e acaba chegando agora num plano um pouco maior, o que vai permitir que outras autoridades concorrenciais de alguns países específicos também ampliem o tratamento do tema, e me parece assim, um pontapé inicial, né, em função dessa restrição, de ser um pouco menor a abrangência da Comissão Europeia do que as autoridades que já apresentaram, parece ser um pontapé inicial para uma futura ampliação, aí, de repente, para o artigo 102 e 106 também, na Comissão Europeia. Então, era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço novamente ao Dr. Vinícius e a todos do Congresso. Parabéns. Obrigado, Rafael. Agora gostaria de registrar a presença do professor Eduardo Gaban aqui também. Entrou. Muito legal o seu trabalho aí, né? O tema da sustentabilidade realmente é o tema que está em voga. Eu vou fazer uma colocação aí, não sei se o Eduardo quiser fazer também, mas a questão que eu acho interessante seria analisar mesmo e comparar os guias existentes para ver se eles geram um nível de previsibilidade e segurança, né? Porque se a gente consegue fazer para sustentabilidade, também a gente consegue fazer para outras coisas, né? A ideia de que quando você abre a porta do direito da concorrência, você não consegue gerar previsibilidade, talvez caia por terra a partir desses guias, né? Não sei o que você acha disso, Rafael. Sim, concordo. Isso daí eu acho que com o tempo, os casos que vão sendo apresentados até para as autoridades, a gente vai ter mais ou menos uma noção se realmente há essa segurança, mas a partir do momento que a própria autoridade concorrencial ela já tem a iniciativa de apresentar algumas medidas, a gente já vê um olhar um pouco mais harmônico, né, para algum tipo de concretização dessa flexibilização em prol de um desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que acompanhar isso daí para ver como vai se dar com algumas decisões. Né? Obrigado. Eduardo? Pessoal, gostaria só de parabenizar a todos, Rafael, Danilo, prazer em vê-lo, Danilo, Verônica, Luísa e Maria. Muito obrigado por participar. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Todos os papers foram bons, mas os de vocês foram realmente excepcionais. Por isso que vocês estão aqui com a gente. E agradecer ao Vinícius pela organização desse evento, que dá um baita trabalho, né, Vinícius? Mas digamos, recompensador ver
pesquisas legais, de ponta, que não tratam de temas óbvios. Muito legal mesmo, pessoal. Eu não vou ficar no painel inteiro, eu queria entrar mais para parabenizar vocês e dizer que vocês vão ficar felizes com o resultado do livro, tá? Vinícius, você já mostrou o livro do ano passado como ficou ou ainda não? Não? Ainda não. Ainda Tá, não. então deixa para o final do painel. No final do painel a gente projeta a capa dele, o índice, ficou super legal. E o paper de vocês, o que vocês vão desenvolver, não é? Para entregar até, acho que até quando que é isso? Até quando vai entregar? A março, não é isso? Por aí. A gente vai ter a mesma finalidade, tá bom? Parabéns a todos e a todas. Obrigado, Eduardo. Então, agora vamos passar a palavra para a Maria Vitória e para a Luísa, né? Então, por até 10 minutos aí, por favor, tem tempo para apresentar o paper de vocês. Claro, professor. Antes de mais nada, eu gostaria de saber se nós poderíamos, estão escutando? Sim. Sim. Nós fizemos uma breve apresentação, não sei se será necessário passar. Se quiser então compartilhar, vocês conseguem. Isso aí. Vou compartilhar de forma breve aqui. Conseguem ver? Na verdade, o compartilhamento aconteceu, mas a gente não está vendo no slide. Agora sim, estamos vendo. Agora foi? Foi. Deixa eu só ver se eu consigo fazer. Tá aparecendo a tela do slide? Tá dando tudo certo? Tá. Só o slide, né? Não, tá aparecendo a Não tô conseguindo passar. Na verdade, acho que eu vou ter que parar aqui. Se você conseguir, eu não consigo. Ele tá travando um pouco. Bom, mas eu vou começando enquanto isso. Bom, boa tarde, antes de mais nada, né? Antes de adentrar especificamente também ao tema e expor nosso resumo expandido, nós gostaríamos de agradecer imensamente por essa oportunidade que nos foi concedida, que é uma honra, né? Nós estamos aqui diante de tantos profissionais e acadêmicos da área. E para iniciar nossa apresentação, nada mais interessante também do que nós fazermos uma relação com as brilhantes palestras que tiveram ao longo desse dia, né, que ao longo do dia foram realizadas. E nelas nós pudemos perceber que foram trazidos diversos exemplos de aplicabilidade do direito concorrencial. E no mesmo sentido, foi exatamente em relação a essa interdisciplinariedade, a essa aplicabilidade a diferentes modelos de mercado, o que nos moveu a fazer um estudo a respeito do direito concorrencial em uma área que tem crescido exponencialmente, né? Que são os influenciadores digitais, trazendo para uma área de estudo nossa de longa data, meu e da Luísa, que é o direito da moda. Então, como título provisório do nosso artigo, nós colocamos a influência dos influenciadores, a análise dos influencers, análise concorrencial da atuação dos influenciadores no mercado da moda. E tendo em vista o impacto econômico e social, né, trazido por meio dos influenciadores digitais, seria inevitável que esses reflexos eles adentrassem e respingassem no universo jurídico, né? E, bom, atualmente os influenciadores, eles remodelaram as estratégias de promoção de produtos e serviços, e eles usam da sua influência como uma valiosa moeda de mercado. Ou seja, os influenciadores, em geral, eles estão atrelados, na maioria das vezes, a uma plataforma digital, e eles detêm, em sua maior parte, as suas receitas por meio de publicidades dentro dessas plataformas. E, bom, como é inegável que as plataformas elas desempenham um papel central no desenvolvimento das atividades dos influenciadores, à medida que nós avançamos nessa pesquisa, né, nós pudemos observar um notável crescimento e aumento na criação de marcas próprias, né, marcas que próprios influenciadores estão criando, assim como o licenciamento dessas marcas, desses influenciadores. E essa tendência, ela reflete uma crescente autonomia, né, e uma independência em relação às plataformas que os hospedam. E essa estratégia ela pode ser interpretada como uma tentativa de diversificar as fontes dos influenciadores, a receita, né, enfim,
e evitar a dependência exclusiva das plataformas digitais, né, desempenham todo o trabalho ali dentro de uma plataforma da qual eles não têm capacidade de alterar políticas nem algoritmos, ou seja, isso pode acontecer em algum momento e eles podem ser atingidos. Então, esse basicamente é o contexto do nosso trabalho. E a Lu vai prosseguir. Todo mundo. Bom, obrigada também pela oportunidade. E, dando continuidade o que a Maria Vitória estava falando, foi a partir dessa observação que a gente se deparou com a problemática central do nosso artigo, que seria exatamente a inserção desses influenciadores em mercados específicos, como a indústria da moda, poderia já ser considerado uma vantagem competitiva em relação às empresas que já estavam estabelecidas no cenário mercantil. E aí, nesse sentido, o nosso artigo tem como objetivo realizar uma análise concorrencial da atuação dos influenciadores digitais no mercado da moda e destacar os efeitos observados desde o surgimento da atividade de influencer, quando eles ainda começaram como blogueiros lá atrás, até eles chegarem à influência dos dias de hoje. E a gente também vai investigar como que esses influenciadores digitais estão se distanciando das plataformas que eles foram alavancados por elas e toda a evolução desse mercado e da transição deles de blogueiro para empreendedor e todas essas questões legais relacionadas à concorrência. Porque se por um lado, se você colocar novos players no mercado, você pode aumentar a competição, por outro, essa busca dos influencers por independência também pode criar desafios para o mercado que se vale deles, né? Que usava eles como um agente de influência daquele produto que ele tinha antes. E com marcas próprias, eles passam a competir diretamente com o mesmo segmento de publicidade que eles já usavam antes e eram predominantes. A nossa pesquisa ela vai ser feita com base numa abordagem qualitativa, com método indutivo, com base em revisão bibliográfica. E, bom, claro, a gente vai ter em mente que a análise vai ser feita com base na regra constitucional, que nós vamos fundamentar na livre iniciativa e com o princípio da livre concorrência, que são os pontos relevantes da análise. E o aumento na criação de empresa por parte dos influenciadores digitais, ao nosso ver, assim, o nosso trabalho ele não está concluído, né? Mas, ao nosso ver, ele vai trazer consigo um efeito extremamente benéfico para o livre mercado, que é uma tendência que vai estimular o empreendedorismo e promover a geração de novas oportunidades de emprego. E vai contribuir significativamente para o crescimento da economia nacional, para a prosperidade social e ampliando o leque de atividades econômicas e fomentando a competitividade. Bom, a gente fica à disposição para eventuais perguntas e discussões a respeito. Ainda está bem embrionário nosso estudo, a gente sabe. Obrigado, Luísa. Obrigado, Maria Vitória. Eu também acho que todos, como o Dado falou, todos os temas são muito legais, todos os artigos são muito bons, de vocês, sem dúvida, também, né? O que eu acho interessante da pressão de vocês é vocês mostrarem um lado de alguém que, de alguma forma, não foi pego por condutas exclusionárias das plataformas, né? É raro você ver um trabalho no qual o cara apresenta o uso das plataformas como algo benéfico à concorrência, assim, na maneira por qual vocês apresentaram. Então, acho bem interessante vocês conseguirem construir um artigo demonstrando a ideia de que esses agentes, né, os influencers de moda lá, conseguiram utilizar de todos os potenciais efeitos de rede, tudo de forma positiva das plataformas. E mesmo assim, conseguiram manter a concorrência contra as plataformas, né, sem sofrer condutas exclusionárias. Acho que vocês têm um trabalho bem interessante para gerar um bom debate aí na literatura, né, entre os professores e tudo. Então, acho bem legal. Eduardo, não sei se quer fazer, só queria falar aquele começo, ou quer comentar também alguma coisa? Não, acho que deixem todos apresentar, porque a gente, só para deixar claro, a gente fez uma análise blind, tá, pessoal? Estou vendo a Caira, que parabéns, viu, Caira? Eu não sabia. A gente fez uma análise, inclusive eu que analisei o tema da competição dos influencers, né?
Então, achei sensacional o tema e muito legal mesmo, parabéns. Então, agora que a gente, depois que saiu o resultado, que a gente foi saber quem eram as pessoas. Mas acho que o ideal é deixar todo mundo falar e no final eu posso fazer um comentário ou dois. Não quero tomar o tempo não de vocês. Parabéns, parabéns, cara. Tá. Obrigado, parabéns. Então, vamos passar agora para a Verônica. Verônica, por até 10 minutos aí, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Vocês me ouvem bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade ao IBCI, na pessoa dos professores Vinícius e do professor Eduardo, também parabenizá-los pelo evento, está sendo sensacional. E falando um pouquinho sobre o meu paper, ele se propõe a analisar como, especificamente, como características individuais, e aqui o recorte que eu faço é em relação ao gênero, podem influenciar o comportamento colusivo e a formação de cartéis. E trazendo só um breve contexto sobre as intersecções entre gênero e concorrência e antitruste, é interessante mencionar que em 2020, a OCDE lançou um projeto denominado Gender Inclusive Competition Policy, em que basicamente ela propunha encorajar pesquisadores a desenvolverem trabalhos e gerarem evidências sobre esse tema, para que isso servisse como base para a formulação de orientações às autoridades concorrenciais sobre como desenvolver uma política antitruste mais inclusiva do ponto de vista de gênero. Então, o meu trabalho, na verdade, ele parte de uma problemática que são os clássicos estudos desenvolvidos, né, no âmbito da economia industrial, que basicamente focam na empresa como unidade de análise empírica dos mercados e da própria dinâmica concorrencial, né, especificamente a formação de cartéis. Só que com isso, o papel das motivações individuais, né, das próprias pessoas na formação dos cartéis acabou sendo historicamente negligenciado na literatura experimental econômica e muito embora, se a gente pensar na maioria das vezes, os cartéis eles são formados muito mais por tomadores de decisão individuais do que pelas empresas em si, né, coletivamente. Então, a ideia desse trabalho é especificamente analisar como as motivações individuais influenciam no comportamento colusivo e, portanto, na formação dos cartéis. E, para isso, eu tomei como referência uma das pesquisas desenvolvidas no âmbito desse projeto da OCDE por 3 economistas comportamentais alemães, em que, a partir do clássico jogo do dilema do prisioneiro, eles formularam, né, modelaram um ambiente de formação de cartéis, em que os participantes eram pareados, e aí, a partir da tomada de decisões, eles testaram algumas hipóteses empíricas de como as diferenças de gênero atuam nessa seara. E aqui, nesse ponto, foi muito interessante, porque, basicamente, os resultados que eles obtiveram é que as mulheres são significativamente menos propensas ao comportamento colusivo, né, à formação de cartéis, quando a gente tem uma terceira parte sendo prejudicada. Por exemplo, a gente pensa no cartel, a gente tem ali consumidores sendo prejudicados pelo comportamento colusivo. Ao passo que, num segundo momento, quando eles aplicam esse mesmo experimento, trazendo à tona características individuais dos jogadores, eles identificaram que a partir do momento que o jogador sabe que a sua contraparte, né, a pessoa com quem ele está negociando, é um outro homem, a propensão desse jogador à colaboração, ela também reduz significativamente. E isso está muito atrelado a fatores psicológicos que os autores também exploram dentro desse experimento. No caso das mulheres, a gente tem um traço muito forte de aversão à vergonha, de aversão a culpa. Então, por conta disso, quando a gente tem um terceiro prejudicado, a propensão à colusão é menor. E no caso dos homens, a gente tem um traço psicológico muito forte, que é a aversão à traição. Então, por conta disso, quando eles sabem que a contraparte, né, a pessoa com a qual eles estão interagindo é do sexo masculino, a gente tem uma propensão menor ao comportamento colusivo. Partindo já um pouco para os resultados que o objetivo é trazer com a minha pesquisa, primeiro é destacar o quanto a análise
de características pessoais tem um impacto significativo nesse comportamento colusivo e pode ser uma importante ferramenta de pesquisa, tanto em economia quanto em campos relacionados. E aqui olhando especificamente para o âmbito privado, né, relacionado à governança corporativa das empresas. Esse é um fator importante que pode ser considerado ali pelos agentes econômicos para a promoção de ações e políticas afirmativas de gênero, ou, por exemplo, para aumentar a participação feminina em cargos gerenciais. E olhando também do ponto de vista de formulação de políticas públicas, esse é um dado, uma evidência que pode ser considerado adicionalmente pelas autoridades concorrenciais, por exemplo, na avaliação de programas de compliance das empresas, uma vez que, em tese, uma administração mais diversa, com uma participação maior feminina em cargos de gestão, poderia, ali, do ponto de vista da economia comportamental, contribuir para o cumprimento, né, dessas leis de defesa da concorrência e, além disso, também olhando para o clássico dilema do cobertor curto das autoridades públicas, esse também pode ser um fator que pode ser considerado para direcionar, por exemplo, o enfoque de fiscalização e de aplicação da legislação antitruste pelas autoridades, né, em setores ali caracterizados por uma menor diversidade de gestão. Então, basicamente, é esse o propósito da minha pesquisa. Eu fico aberta a comentários e sugestões. Obrigado, Verônica. Muito legal a sua pesquisa. Sim, né, esse nível de complexidade e que a gente traz ali na medida em que todo modelo, toda análise que a gente faz, né, ela sempre envolve algum nível de simplificação com nível de complexidade. Você tem que fazer um trade-off, porque não dá para também... Mas você está demonstrando que esse aspecto do gênero aí, ele merece ser aprofundado, né, no seu trabalho, o que me parece muito legal e muito importante. Então, agora, eu vou passar a palavra para o Danilo. Deixa eu fazer um comentário Diga. no tema da Verônica. Eu achei super interessante a sua proposta, Verônica, e que nos leva a um novo patamar para avaliar dolo, né? Dolo e racionalidade. E, puxa, isso pode ser muito interessante, realmente, para poupar recursos para investigar e também para dosimetria de pena, né? Então, olha, muito legal mesmo, parabéns. Eu nunca tinha lido nada parecido, eu não conhecia essa pesquisa da OCDE que você mencionou, né? Eu acho que tem muito campo para você desenvolver melhor isso aí, quem sabe até influenciar um pouquinho a nossa política de investigação aqui no Brasil, viu? Parabéns. Obrigada, professora Eduarda. Obrigado. Danilo, pode? Olá, boa tarde a todos, mais uma vez aqui, agradecendo ao professor Vinícius, professor Eduardo, professor Vicente, que também está na oitiva aqui, manda o WhatsApp, parabenizando também os colegas aqui, especialmente a Luísa e a Vitória, e a Maria Vitória, que são colegas de programa de pós-graduação aqui. E vários dos temas nós já tivemos em discussão, inclusive nas aulas aí do programa, com o professor Vicente, professora Juliana, etc. Professor Rodrigo também, né, etc. Então, o tema aqui do paper que eu e o professor Vicente, como autor, submetemos, ele é fruto de uma das disciplinas que a gente discutiu, duas disciplinas, na verdade, que nós tivemos ao longo do último ano no programa de pós-graduação aqui no Mackenzie, e a gente escolheu tratar da precificação algorítmica, que é um tema que já vem há algum tempo despertando a atenção, especialmente dos acadêmicos aqui, inclusive o professor, agora até a responsabilidade, né? O professor Vinícius, o professor Eduardo tem um dos artigos mais completos aí sobre o tema aqui no Brasil, mas a gente, dentro das discussões, procuramos acrescentar um capítulo nos debates, que é o dar o próximo passo em tentar explicar como melhorar, reduzir a opacidade dos algoritmos na precificação, né? Então, o status do debate, né, a gente já há algum tempo vem verificando que hoje a precificação ela já não é mais feita por humanos, né? Então, nesse cenário, como que a gente consegue adequar a regulação concorrencial para um cenário em que as máquinas, ou melhor, os algoritmos, né, estão tomando as decisões que no passado eram feitas por seres humanos. Como que a gente consegue adaptar uma legislação que hoje não é feita para esse cenário, para um problema que já é frequente.
Então, já há vários relatos e até casos apreciados por autoridades mundo afora de colusão algorítmica, né? E nesse cenário dos dados e dos algoritmos, é facilitado essa situação de uma possível colusão ou algumas outras práticas colusivas, ilícitas, né, que possam acontecer nesse ambiente. Então, a nossa pesquisa tem um primeiro momento de ser um pouco mais exploratória, né, de ver o que já tem escrito sobre o tema, em termos de tentar identificar as possíveis condutas, e aqui focado, claro, nos pontos concorrenciais nesse artigo, sem desconsiderar as interfaces que estão e possa ter para direito do consumidor e até proteção de dados, mas aqui mais focado nas condutas anticompetitivas, para, num segundo momento, a gente chegar nas soluções que até então a academia especialmente vem apresentando, até mesmo nesse cenário de que há uma ausência de regulamentação. Isso não se dá apenas pelo jeito da concorrência, mas é um problema que, na verdade, é de regulação do modo geral do uso da inteligência artificial. E nesse cenário a gente chega a essa conclusão primeira, né, de que o que a academia vem sugerindo é essa ideia de competition by compliance, né, de que você deve utilizar o máximo possível de cautela de combater a opacidade por meio de regras internas de melhoria da opacidade desse ambiente. Agora, o ponto é como fazer isso, né? E aqui no nosso programa, especialmente utilizando uma recente tese de doutorado da professora Juliana Abruzio, a gente teve acesso a essa ideia que é muito utilizada na área de proteção de dados, que foi desenvolvida por uma agência norte-americana de defesa, para que a gente utilize essa técnica que é chamada de SHI, né? Explainable Artificial Intelligence, que a ideia é você utilizar regras de compliance para que os algoritmos tenham uma explanação mais clara de como eles tomam decisão e por quê, e que os usuários consigam entender isso, assim como as autoridades, ao fazer o exercício de por que aquele algoritmo tomou aquela decisão, ou por que ele aprendeu determinada tarefa em determinada forma ou não. Isso é uma forma de melhorar reduzir, né, essa assimetria que possa existir entre, eventualmente, quem projetou a arquitetura daquele algoritmo e de quem está, no segundo momento, avaliando se aquilo permitiu ou não uma colusão, especialmente nesse cenário em que vai ser difícil identificar as condutas humanas ali envolvidas, né? Então, a pesquisa ainda está no momento inicial. A gente já tem alguns debates aí sobre o tema, especialmente nas duas primeiras partes, né, as mais explanatórias, mas essa terceira parte, que é fazer o link com o Chai, a gente está refletindo aí os últimos pontos para tentar enviar até a data final aí do artigo, para que a gente possa fazer essa ponte, né, entre essa solução que já vem sendo proposta para alguns problemas relacionados especialmente à proteção de dados e ver como isso também pode colaborar para a redução de práticas anticompetitivas dentro desse problema da precificação algorítmica. Então, agradeço aqui a palavra, também fico à disposição aí para eventuais esclarecimentos. Obrigado, Danilo. Não, esse tema é excelente, né? Eduardo, temos um artigo lá, não sei se é o mais completo ou melhor, mas a gente tem. Mas, assim, acho que é tão inevitável quanto é desafiadora a precificação algorítmica, né? Os efeitos dela, os impactos dela, e níveis e a ideia de compliance, transparência e explicabilidade através de compliance, acho bem interessante, acho um caminho que vai meio um caminho, acho, bastante viável para trabalhar com esse assunto. Eduardo, você quer falar alguma coisa? Posso passar para... Pode. Então, agora vamos terminar com chave de ouro com a Kaira. Cara, então, por 10 minutos aí, até 10 minutos, a palavra é sua. Obrigada, professor Vinícius. Boa tarde a todos e a todas. Professor Eduardo, boa tarde. É um prazer estar aqui. Então, o título provisório do meu trabalho é
as aparências enganam, uma análise do potencial do movimento Green Antitrust como ferramenta para a promoção de sustentabilidade. O tema, né, agora da sustentabilidade decorrente das mudanças climáticas e a necessidade de adotar práticas mais sustentáveis são desafios sociais que estão na ordem do dia, né? E não seria, assim como outros temas também têm perpassado aí o antitruste numa abordagem mais holística, eu acho que não seria diferente esse tema. Então, é uma intersecção que eu achei muito interessante e um tema relevante para escrever o artigo. Gostaria de deixar um agradecimento especial para a professora Juliana Domingues, que eu sou aluna do programa de mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e foi durante a matéria dela, né, como minha orientadora, que eu tive contato com o tema, a partir de um artigo que ela indicou para a disciplina, e escreveu o resumo. Então, a minha proposta, né, a partir disso, é que, como vem ganhando espaço esse movimento, né, principalmente agora, assim como o colega apresentou agora o artigo, né, já esse movimento todo mais na Europa, caminhando, né, em direção ao Green Antitrust, que é uma proposta da revisão da aplicação das normas antitruste para permitir que acordos anticompetitivos que tragam ganhos de sustentabilidade, né, como objetivo, sejam adotados como uma ferramenta para intensificar os esforços empresariais em investimentos em sustentabilidade. E essa proposta ela pode parecer muito simpática, né? A gente precisa mesmo adotar meios de produção mais sustentável. Os governos parecem falhar em adotar iniciativas, e isso traz a responsabilidade social das empresas, né, em atuar nesse tema. Mas será que realmente, né, essa flexibilização com uma exceção antitruste vai realmente trazer ganhos de sustentabilidade que vão compensar, né, os danos? Então, como essa abordagem já está sendo considerada, e principalmente aqui no Brasil, que acho que é um país, né, por conta de toda a diversidade biológica que temos aqui, que é onde atrai, né, o olhar para esse debate da sustentabilidade, eu achei relevante discutir por aspectos econômicos, né, se realmente, né, essa política seria adequada ao fim a que ela se propõe, e nisso eu também localizei, né, uma decisão do CAD muito recente que discutiu um pouco sobre o tema. Então, primeiro, baseada num artigo do professor Schinkel e do Treuren, que é um professor holandês, eles recorreram à economia para responder essa questão, se as empresas realmente vão conseguir produzir de forma mais sustentável dentro de um acordo, e se essa sustentabilidade produzida ela seria o suficiente. E nessa análise, esses autores eles apontam que nós precisamos considerar duas premissas como ponto de partida. A primeira é que a sustentabilidade é o fator com que os consumidores eles se importam, né? Então, geralmente, temos maior disponibilidade para pagar um preço maior por produtos e serviços com um rótulo verde. E isso poderia, inclusive, ser considerado uma dimensão de diferenciação do produto na concorrência. E a segunda premissa apontada é que, por mais nobre que uma iniciativa de uma empresa de produzir de modo mais sustentável possa parecer, na verdade, a motivação das empresas sempre vai ser, né, buscar o lucro. Então, essas iniciativas elas só vão ser adotadas se, a longo prazo, elas puderem maximizar os seus lucros. Tem autores também que defendem que a urgência da mudança climática impõe a necessidade de realizar mudanças mais rápidas e agressivas. Então, que esses acordos de sustentabilidade eles seriam necessários para poder superar o que
é chamado, né, da desvantagem do primeiro passo da empresa que vai e investe em sustentabilidade, porque ela vai, consequentemente, na maioria dos casos, aumentar o custo dela. Ela vai precisar repassar de alguma forma para os consumidores esse aumento, que poderia ser um aumento do preço, que poderia impactar negativamente na forma dela de concorrer. Então, essa cooperação seria necessária para que a gente consiga com que as empresas entrem em acordos com o tempo necessário para essas mudanças. Porém, né, nesse artigo do Schinkel e Treuer, eles apontam 2 sérios riscos que decorrem dessa aplicação da exceção dos acordos de sustentabilidade. O primeiro é que essa regra da razão, né, que seria uma regra da razão, né, na avaliação da colusão, aumenta o risco de greenwashing, né, formar um cartel, na verdade, com o objetivo de, não como o objetivo de promover sustentabilidade, mas de combinar preços, aumentar preços acima do nível, né, porque, inclusive, no artigo eles discutem bastante o fato de que, dentro de um acordo, há muitos incentivos para que o agente econômico ele invista o mínimo possível em sustentabilidade para o máximo de aumento de preço possível também, né? E na prática, eles também apontam que na prática a fiscalização desses ganhos de sustentabilidade decorrentes do acordo, né, se uma vez que o acordo seja permitido, ele vai demandar muitos recursos, tanto de dados, dinheiro, tempo das autoridades antitruste para fiscalizar. Então, isso poderia ser um aspecto negativo também. E também eles apontam que, em vez de reparar essa falha do governo, que ele visa reparar, né, na regulação ou regulamentação para incentivos em sustentabilidade, ele pode trazer, né, essa autorregulação poderia, na verdade, manter ali o Estado nessa inércia em cumprir esse dever, né? Então, o meu artigo também ainda não está concluído, eu ainda estou caminhando, né, nas conclusões, mas partindo para as considerações finais, a partir da literatura econômica do tema, tem conclusões de que, ao contrário do que o movimento sugere, a concorrência, na verdade, é a principal força responsável por impulsionar as empresas a produzirem bens de forma mais sustentável, porque considerando, inclusive, essa disposição dos consumidores a pagar mais por produtos com rótulos sustentáveis, juntamente com outros efeitos desejáveis, como maior qualidade do produto ou serviço, uma produção mais eficiente e, no longo prazo, até a diminuição de preços, né? Então, é questionada também, né, os autores, o Schinkel e Treuer, eles questionam a confiança depositada no movimento Green Antitrust à luz de vários casos de cartéis, né, que na verdade foi realmente utilizado o acordo como um objetivo para eliminar a concorrência na dimensão da sustentabilidade. E eles apontam que a proposta de solução dessa falha de governo por meio da criação de uma falha de mercado, né, que um acordo nada mais é do que a criação de poder de mercado, é uma ideia que estaria fadada ao fracasso. Mas, em outra perspectiva, como a gente pode ver na União Europeia, esse debate sobre sustentabilidade antitruste está muito vivo e ativo, né, em especial no que diz respeito aos acordos de sustentabilidade. Vou ser breve nesse ponto, mas tem um movimento que está flexibilizando realmente os critérios e delimitando melhor também, né, para trazer até mais segurança, para tudo a permitir, né, os acordos. E aqui no cenário brasileiro, recentemente, em junho de 2023, tivemos o julgamento de um ato de concentração em que o CAD enfrentou essa questão envolvendo antitruste e sustentabilidade, e a operação era uma joint venture
formada por empresas líderes globais do setor de commodities agrícolas, e elas criaram uma plataforma para padronizar métricas de sustentabilidade dentro da cadeia de suprimento de alimentos e agrícolas. Então, no voto dos conselheiros, eu achei muito interessante, porque eles mencionaram, mas assim, então vou caminhar para a conclusão, mas eles mencionaram, sim, o movimento, inclusive atentos a essa necessidade de gerar criação de parâmetros para delimitação, mas não chegamos a adentrar, porque nesse caso eles concluíram que não haveria um dano concorrencial na operação, então ela foi aprovada sem restrições. Então, eu queria agradecer o tempo aqui, trazer meu objetivo com o artigo, apesar de não estar concluído, era trazer para debate mesmo, que eu acho que é uma coisa que, apesar de ter ressalvas, é um tema que precisamos debater, até para estar no caminho aí de encontrar melhores formas de adequar esses objetivos, né? Concorrência e sustentabilidade caminhando juntos. Obrigada, estou muito feliz de estar participando. Obrigado, Kaira, pela apresentação. É interessante mesmo você tentar mostrar a eficácia, né? Se por um lado é possível, né? Pode ser que não seja eficaz, não seja tão útil para a sociedade. Vou passar a palavra aqui para o Eduardo para ele apresentar o livro e a gente caminhar para o encerramento aqui do painel, né? Já que às 4 horas tem o próximo. Eduardo. Obrigado, Vinícius. Cara, parabéns. Muito legal o seu artigo, muito legal mesmo. A sua pesquisa vai ficar muito boa. E eu tenho, sabe, me chama a atenção o seguinte, essa mesma, aspas, tentação do antitrust enfrentar o dilema do ambiente é similar ao antitrust enfrentar os dilemas de data protection, ou do antitrust enfrentar o dilema das plataformas, né? Não necessariamente, ainda que haja uma relação entre os problemas nos ecossistemas digitais do antitrust, não necessariamente o antitrust é a ferramenta mais adequada para enfrentar o problema, né? Então, invariavelmente, essas áreas me parece que essas áreas mais modernas do sistema jurídico positivo, elas acabam perpassando várias realidades, né? Então, a gente sempre vai achar um ângulo para atacar um problema usando a legislação do meio ambiente, por exemplo. Ou a gente usando a legislação do compliance, né, as normas de compliance, ou usando as normas de antitrust, né? Mas não necessariamente o remédio vai vir daí, o melhor remédio vai vir daí, né? Então, acho que o seu trabalho nesse sentido vai ajudar bastante nessa reflexão do que seria o melhor antídoto para o mal, né? Para a gente não usar um remédio que, como você mesma disse, pode piorar a doença, né? Mas, pessoal, é o seguinte, eu estou tentando abrir o livro, porque esse livro, a gente só tem a publicação digital pela Amazon. Eu estou com a minha universitária aqui, que não está aparecendo, que é a Patrícia. Quer que eu tente compartilhar a como é que eu capa? abro aqui o Reader? Você consegue abrir ele aí, Vinícius? A capa, acho que deixa eu ver se eu A capa eu consigo. consigo, mas o legal era abrir o livro, não? Eu só tenho a capa aqui. Não, peraí. Eu tenho a capa e o índice. Você tem aí? Então abre isso aí, abre você, por favor. Eu nunca baixei esse aplicativo aqui. Não, só tenho que ver o índice, tá aqui, eu acho. Acaba com um pequeno ajuste, vocês vão ficar mais bonito. A capa não tá aí, não? Capa, ficha catalográfica, tá aí? Esse é o índice. Então, o livro tem esses artigos aqui que foram apresentados nos últimos anos, né? Deixa eu parar aqui e buscar a capa, então. A capa eu tenho aqui. Perto. Vocês me perdoem, tá? Que o ideal era mostrar como é que fica na leitura digital. Mas já está comercializado na Amazon, tá? E parabéns a todos que... A Cara, eu vi que ela escreveu lá também. Parabéns, Cara. E vamos ver quem mais aqui. Realmente eu não sei mexer nesse... Desculpa, pessoal, não sei mexer nesse Estão negócio. vendo a capa? Olha que bonito. Aqui, vamos ver se vai agora. Essa é a capa. Aí tem o ISBN, que se quiserem já colocar no Lattes, né? Hoje em dia tem uma obsessão por pontos, né? Daqui da aula, sabe o que é isso?
Eu realmente não vou conseguir mexer aqui. Ah, peraí, eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá, pessoal. Fé é tudo na sua vida. Peraí. Bingo! Agora eu consigo, Vinícius. Vamos lá. Ó, deixa eu fazer meu share screen. Ok. Conseguem ver? Ah, olha lá. Então aqui está o livrinho. Está muito pequenininho. Conselho editorial do nosso instituto. Aí as formalidades. Consumário, que legal que ficou. Essa é a leitura digital. A gente pode ir direto nos artigos. E também, como esse que vai sair de vocês, é um livro que é bastante multidisciplinar. Muito interessante. Ó. Apresentação nossa, aí vai. Ficou bem agradável a leitura, a gente acertou na diagramação, muito legal. Aí, o bom de ler o digital é isso, né? Você, por exemplo, está lendo aqui, consegue aplicar e já vai direto na fonte, né? E assim vai. Tá, pessoal? Tá aí o livro, mais um livro do IBCI. Eu acho que esse aí é o terceiro ou quarto livro nosso já, da editora do IBCI. Palmas para todo mundo. A gente tem alguns no prelo já, viu, pessoal? Tem uns livros no prelo aí para o ano que vem. Quem tiver interesse, o Danilo que escreve bastante, vocês também que estão pesquisando em publicar conosco, se procurem paralelamente, a gente avalia com o maior carinho, tá bom? É isso. Deixa eu fechar aqui para tirar uma foto, né? Como é que sai daqui, meu pessoal? Aqui, né? Parabéns a todos, Rafael, Danilo, Luísa, Maria, Verônica e Caia. Parabéns, hein? E parabéns para Parabéns quem aí a não todos. está aqui, para quem não está aqui, mas que também trabalhou bastante, trabalhou em projetos legais que foram selecionados para o livro, tá bom? Parabéns a todos.